Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que é a vida de um africano no Brasil. Como é que é morar no Brasil, né? Bom, para quem não sabe, eu sou Renato, eu sou da Guiné-Bissau, que é um país da África, né? Muita gente não sabe, a primeira coisa já vem aí. Hoje em dia eu já moro no Brasil há bastante tempo, já me considero meio brasileiro, né? Bom, para começar o nosso tema de hoje, eu vou falar um pouco sobre como as coisas começaram um pouquinho lá atrás, né? Guiné-Bissau é um país que foi colonizado pelo Portugal, que nem o Brasil. Então a gente tem isso de semelhança, a gente tem isso de coisa próxima, coisa assim que a gente consegue falar, tá, esse povo aqui é um povo parecido com a gente. Devido ao Brasil ter muita influência africana na cultura brasileira, influência dos portugueses que foram colonizadores, e a gente também tem influência africana, claro, porque a gente é um país africano, e influência portuguesa, por a gente também ter sido colonizado pelo Portugal. O produto Brasil, o país Brasil, a cultura brasileira é muito consumida no meu país. As pessoas consomem muito, muito mesmo. Eu confesso que eu aprendi mais coisas do Brasil, da cultura brasileira, músicas brasileiras lá em Guiné-Bissau do que aqui. Aqui parece que eu tô sempre trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisas, nunca paro assim pra curtir o Brasil, aprender coisas sobre o Brasil que nem eu aprendia quando eu tava fora. Isso só pra vocês entenderem que realmente as pessoas sabem muito sobre o Brasil lá. Pra mim esse foi o primeiro choque, porque como a gente conhece muito do Brasil, a gente cria uma coisa na mente também que o brasileiro conhece muito sobre a Guiné-Bissau, sobre a nossa cultura, sobre o nosso país. É claro que eu não pensava que era no mesmo nível, porque o Brasil, sendo um país mais desenvolvido, mais conhecido mundialmente, é normal que seja conhecido por mais países e que o brasileiro conheça menos da Guiné-Bissau. Só que sim, eu não imaginava que era tanto. A coisa que mais me estranhou é eu chegar e falar para as pessoas qualquer coisa, aí a pessoa percebe o meu sotaque e aí me pergunta, você é da onde? Você é de que país? Aí quando eu falo que eu sou da Guiné-Bissau, aí eu começo a perceber uma estranheza, aquela cara de a pessoa não tá sabendo nem o que eu tô falando, nem o nome Guiné-Bissau é familiar para as pessoas. Então isso para mim foi um grande choque, porque primeiro eu comecei pensando, beleza, a gente sabe muito sobre eles não sabem nada sobre a gente, então eles nem ligam pra gente. Eu confesso que por um pouco tempo, é claro, mas eu fiquei com uma certa mágoa disso, assim, sabe? Mas depois eu comecei a entender as coisas como realmente são. Eu comecei a entender que as pessoas não estão escolhendo não conhecer Guiné-Bissau. As pessoas não têm essa escolha. Essa escolha não é feita pelas pessoas. Todo o sistema, toda a educação, a cultura e tudo mais que envolve priorização do conhecimento, né? Eu acho que essa é a palavra, priorização de conhecimento. As pessoas priorizam mais, saber muito mais sobre outros países que são muito mais desenvolvidos que o Brasil, como Estados Unidos da América, como alguns países da Europa, do que propriamente saber coisas sobre a África. Isso para mim foi um grande choque, porque eu pensava que na hora que eu começasse a falar sobre a Guiné-Bissau, as pessoas iam falar sobre a minha cultura, sobre os cantores, sobre a política que estava muito ruim, sobre os problemas políticos que estavam acontecendo na época que eu cheguei. E para minha surpresa, as pessoas nem sabem o nome, o que significa esse nome, nem sabem que esse nome é nome de um país. Então isso pra mim foi o primeiro choque, assim, se as pessoas aprendem mais sobre a Revolução Francesa, sobre Grécia, sobre a cultura europeia, a cultura americana, tanto pela mídia como na educação mesmo, nas escolas, a tendência é que esses lugares gerem mais curiosidade nas pessoas e as pessoas acabam sabendo mais sobre esses lugares, pesquisam mais sobre esses lugares, e os outros lugares, principalmente África, Ásia, ficam meio desconhecidos. E eu confesso que eu também não sei muita coisa sobre países asiáticos, então tipo, não me desperta muita curiosidade, então eu entendo que é uma coisa normal. Passei por essa mágoa. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é sobre o impacto cultural, né? O meu país, apesar de ser colonizado por Portugal, Guiné-Bissau é um país que não fala português no dia a dia, então o guineense não tem o hábito de falar o português e por consequência a gente também não tem lá um português na ponta da língua. A gente entende, a gente consegue compreender muito bem, mas já para falar, a maioria das pessoas, para ser sincero, vão conseguir falar uma coisa mínima, uma coisa básica, mas assim, com muitos erros de português. O que é normal porque não é a nossa língua materna. A gente tem a nossa língua materna, que é o crioulo, que é o que a gente está
mais acostumado, que é o que a gente sabe falar, né? Eu penso em crioulo. Nesse momento eu tô pensando em crioulo e traduzindo para português. Eu não consigo mudar isso, né? Eu já vim com isso de fábrica. Quando eu cheguei, eu tive um pouquinho de dificuldade da língua. Não porque eu não sabia falar, porque eu tive aulas de português brasileiro, no Centro Cultural Brasileiro, lá em Guiné-Bissau, no meu país. Eu já consumia muito o produto Brasil, futebol, as novelas, os filmes. Eu já cheguei sabendo muito sobre o Brasil e me possibilitou ter um novo aprendizado, né? Que são as gírias, que famosamente as pessoas chamam de mineirês. Aí eu fui entender como é que é mineirês, como é que as pessoas falam, aí eu entendendo várias gírias, e até hoje eu tô aprendendo as gírias. E isso também não é estranho, porque eu acredito que se alguém sai de Nordeste ou sai de, sei lá, Rio Grande do Sul e vem aqui para Minas Gerais, com certeza passaria por muitas dessas coisas que eu passei, né? Linguisticamente falando. Hoje em dia eu acredito que eu já consigo fazer as pessoas me entender melhor, né? No início era difícil. Eu entendia mais as pessoas do que as pessoas me entendiam. Outra coisa importante para se falar, como é que é a vida de um africano no Brasil, a gente não pode deixar de falar sobre comida. A comida é uma coisa importante, né? A gente consegue ficar de um bom humor ou mau humor simplesmente por uma comida nos agradar ou nos desagradar, né? E quando você vai para um lugar, você precisa ter essa adaptação, né? Se você estiver num lugar onde a comida é uma coisa muito estranha a você e você não consegue se adaptar, a sua convivência nesse lugar passa a ser uma convivência péssima. E nesse aspecto, assim, eu falo que eu tive muita sorte porque, cara, eu gosto muito da comida brasileira. Eu amo um feijão tropeiro, eu amo feijoada brasileira. Mas assim, no geral, não tem muita diferença, Eu acredito que isso se deve pura e simplesmente por o Brasil ter muita influência da cultura africana, e muitas das coisas da culinária brasileira veio também da culinária africana. Então eu acredito que esse fato fez com que eu não tivesse muita estranheza, né? E ainda mais de que a minha cultura também foi influenciada pela cultura brasileira, pela culinária brasileira. Então a gente tem muitas semelhanças. Não é um gosto estranho, não é como se eu tivesse saído daqui indo para Japão ou para China, que seria um choque cultural bastante. Então as nossas comidas são semelhantes até certo ponto, e para mim isso foi ótimo. E eu adoro a comida brasileira. Isso para mim não foi minimamente dificultoso me adaptar a essa situação. Outra coisa importante é sobre a cultura, a vivência. Uma coisa que eu estranhei muito quando eu cheguei no Brasil é que aqui eu vi que as pessoas são um pouquinho mais individuais. Não que as pessoas são egoístas ou coisa do tipo, mas eu percebo que aqui cada um vive na sua casa, vive na sua tranquilidade. Não tem muito aquela coisa assim das pessoas irem na casa um do outro. Claro que isso é a minha experiência nas cidades que eu já passei e aonde eu moro, que eu morei durante muito tempo. Por exemplo, onde eu moro aqui agora, eu moro num prédio que tem vários apartamentozinhos, né? Pequenininhos, kitnet na verdade. Mais kitnet do que apartamento. Eu confesso que eu troquei ideia com umas 2 pessoas e eu já tô morando aqui há uns 2 meses já. E isso pra mim é muito estranho. Eu não conheço ninguém que mora aqui nessa rua que eu moro. Você pode falar, tem pouco tempo, mas eu já morei num outro lugar também, morei durante muitos anos. Quase que eu não conheço ninguém daquela rua. Isso pra mim é muito estranho, porque no meu país a gente tem uma coisa muito junto, tipo, muito próximo. Chega um cara novo no bairro, todo mundo já conhece, todo mundo já convida pra conversar, pra ir na casa um do outro. E aqui, mesmo morando no mesmo prédio, mesmo tendo várias portas aqui, né? Tem uma porta aqui do lado, tem outra porta aqui do lado, na frente tem outra porta, mas a gente quase não se esbara, porque cada um fica meio dentro da sua casa. Eu confesso que isso no início foi muito estranho para mim, mas hoje em dia eu consigo apreciar isso com mais facilidade, né? A tranquilidade de você estar na sua casa, curtir o seu momento, estar com você mesmo, com a sua família. Então eu curto isso. Eu sinto falta do que eu tinha lá, eu não vou mentir, eu sinto falta um pouco. Eu acho que uma média entre as duas coisas seria uma boa coisa, né? Pô, os meus amigos iam na minha casa, não precisava
precisava me avisar, chegava, entrava, servia, comia. Então não tem muito protocolo, que nem aqui. Eu percebo que se você chegar na casa de alguém, mesmo que seja seu amigo muito íntimo, sem avisar, já é uma coisa estranha. E hoje eu confesso que eu também acho isso estranho, né? Se alguém aparecer aqui na minha casa sem me avisar, agora eu vou achar estranho. Mas antes, pra mim não era estranho. E claro que isso são só as minhas experiências, né? Não são coisas que servem para todo mundo, para todas as situações. Eu vivi isso e eu confesso que do início eu achei muito estranho. Principalmente o fato de, tipo, ter várias pessoas morando um perto do outro e, tipo, ninguém conhecer ninguém falar com ninguém, nada. Ninguém ter, tipo assim, um mínimo de relação. Isso pra mim foi muito estranho, muito estranho, muito estranho. Mas hoje eu já me adaptei e confesso que eu vejo muitas vantagens nesse tipo de relacionamento, né? Você consegue ter mais paz, você consegue ter mais tranquilidade, você consegue também ter um filtro maior para saber quem você quer trazer para sua vida, quem você não quer. Agora eu vou para um outro ponto, que é o trato com o brasileiro. Apesar de eu falar que as pessoas são um pouquinho mais frias, né? Um pouquinho mais individuais, cada um no seu canto, e meio que as pessoas não sabem muito um sobre o outro. Mas uma coisa assim que eu falo, que eu tive muita sorte, e não sei se em outros estados são assim ou em outras cidades são assim, mas aqui onde eu moro, aqui onde eu vivi durante esse tempo todo, em Minas Gerais, foi muito bacana. Eu conheci muitas pessoas muito legais, pessoas que marcaram minha vida, pessoas que eu tenho contato até hoje, pessoas que eu não tenho mais tanto contato, mas que continuaram tendo um lugar muito especial, né, na minha vida. E uma coisa é certa, tipo, o brasileiro é muito hospitaleiro, muito hospitaleiro. Eu consigo perceber como é que as pessoas têm muito interesse em ajudar, em te informar as coisas, em te auxiliar nas coisas. Então, eu fui muito bem recebido, assim, e isso eu tô falando, claro, que é a média, né? Para tudo funciona essa mesma regra, não são todas as pessoas que são boas, não são todas as pessoas que são ruins, em todos os países, inclusive no meu. Portanto, muitas dessas coisas que eu tô falando do Brasil, provavelmente se você for para Guiné-Bissau, você vai encontrar várias dessas dificuldades. Pode ser o inverso, pode ser as mesmas coisas, mas isso acontece quando a gente sai da nossa zona de conforto, onde a gente está acostumado, onde a gente conhece as pessoas, onde tudo já foi formatado para nos agradar, ou a gente se formatou para esse contexto, a gente acaba sentindo mais facilitado a conviver ali. Agora, eu falei de muitas coisas boas, eu preciso falar de uma coisa que não é boa. E eu confesso que eu só fui conhecer isso aqui no Brasil. Eu conheço o termo, o racismo, eu conheço o conceito racismo, mas eu não conhecia na realidade, na pele, eu não vivenciava. É claro, é óbvio, porque eu vivia num país africano, onde praticamente todo mundo é negro, então o racismo é quase inexistente, né? É claro que se eu vivesse num país que fosse branco e pretos, ou uma mistura de brancos e pretos, com certeza eu passaria mais por isso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo entender que tem sim. Lá na Guiné-Bissau, quase todos os países africanos. Eu não vou falar todos, porque eu não sei de todos, eu não fui para todos os lugares, mas assim, todos os lugares tem, inclusive tem um racismo do preto contra preto. Inclusive muitos termos racistas, e eu já pronunciei eles lá no meu país, me autodiminuindo. Porque isso que aconteceu com a cultura guinense. A colonização fez com que a gente passe a nos enxergar pequenos, passe a nos enxergar menores. Então, muitas das vezes, quando as coisas tá tão ruim, você começa a se autossabotar, né? Começa a se falar mal de você mesmo. Aí o que você faz? Você se xinga como preto para você falar, não, é por isso que as coisas não estão correndo bem, né? Mas assim, são contextos totalmente diferentes. É muito diferente. É muito diferente. Eu nunca passei na pele o que eu passei aqui. Mais ou menos um mês depois de eu chegar, quando eu fui para Belo Horizonte, né, para resolver alguns problemas lá de documentação, pela primeira vez que eu fui numa loja e eu comecei a perceber que tinham gente andando atrás de mim o tempo todo, e tipo assim, tinha várias pessoas na loja, e parece que os seguranças estavam marcados em mim, tipo, todo lugar que eu ia, o cara ia atrás de mim. Eu comecei a estranhar. Primeiro eu falei, não, é coincidência. Mas depois eu comecei a perceber, não é coincidência. Esse cara tá me perseguindo. Só que assim,
Minha mente não estava programado para o racismo. Minha mente não estava programado para perceber essas coisas. Você começa a ver, aí você fala, não, deixa pra lá, não é nada demais. Aí você vai, acontece de novo, acontece. E falas, olhares são muito doloridos, que são muito pesados. Acabam pegando a gente assim no lugar mais íntimo, mais dolorido mesmo, que é aquela coisa assim de você se sentir muito diminuído, de você se sentir muito envergonhado. Hoje eu tenho uma postura mais do embate, de confronto, mas assim, não foi sempre assim, até porque não faz parte do meu perfil. Acho que eu me cansei, é por isso que eu tô tomando mais essa postura agora, mas normalmente eu sempre deixava passar, então isso me fazia muito mal. Eu acho que essa foi a coisa assim, tipo, das coisas que eu passei no Brasil, eu acho que essa é a única que eu considero negativa, porque todas as outras que eu falei anteriormente são coisas que são só normais. Só que isso é desumano. O racismo é desumano, é você diminuir a pessoa pura e simplesmente por ter uma cor de pele diferente da sua. É uma das coisas mais abomináveis que eu já vi na vida, né? Que eu já passei na vida, né? Você sentir que a pessoa atravessa a rua só porque te viu de um lado, você vê a pessoa andando a rua toda, chega até perto da porta, quando percebe que é um homem negro que tá ali parado, fumando, e eu na minha casa, não é nem que eu tô na rua andando por aí, a pessoa atravessa a rua, anda do outro lado e quando ela passa a casa, volta pro mesmo lado da rua. Não é coincidência. Não é coisas da minha cabeça ou da nossa cabeça, né? Infelizmente, vou terminar o vídeo com essa reflexão. E as pessoas que estão vendo o vídeo, você que vai ser pai ou que já é pai, você tem responsabilidade sobre isso. Isso eu não estou falando só para branco, estou falando para todo mundo, para branco, para preto. Claro que quem pratica mais racismo é o branco, né? Agora, para mudar o rumo do vídeo, eu falei sobre coisas que já estavam me botando para baixo. Eu não quero ficar nesse estado. Eu tomei uma decisão por mim mesmo que outras pessoas não vão determinar se eu vou estar alegre, se eu vou estar feliz, se eu vou estar magoado, se eu vou estar empolgado. Eu vou fazer isso por mim. É claro que a gente não consegue fazer isso sempre, mas eu não vou dar esse poder, principalmente para quem é racista, né? Eu vou sofrer com isso, vou me lamentar com isso, vou falar sobre isso, vou embater sobre isso, mas quando eu sair daquele ambiente, quando eu sair desse assunto, eu quero viver a minha vida sem que eu seja só isso, que eu seja só negro passando racismo. É por isso que eu não falo muito sobre isso no canal, porque eu quero que o canal seja meu canal, que seja sobre a minha vida, e a minha vida não é só o racismo, a minha vida é tudo que envolve, é o meu trabalho, é o estudo que eu fazia, é o meu filho, a minha família, meus irmãos, e tudo que envolve minha vida é gigantesco, são muitas coisas, e o racismo em si é só mais alguma coisa desagradável, muito desagradável, mas é só mais uma das coisas que fazem parte da minha vida, que eu sinceramente gostaria que não fizesse parte. Eu não escolhi que fizesse parte da minha vida, mas faz parte. Eu falei, parece que são coisas do passado. Hoje acontece. Pouco tempo atrás eu fui numa loja aqui pertinho de casa, e tinha lá um monte de pessoas brancas. Eu era o único negro na loja. E imagina só, tem 2 seguranças, imagina só aonde esses 2 seguranças estavam. Mas o que nos choca é que não fazem isso com ninguém, fazem isso especificamente com pessoas pretas. Mas assim, no geral, eu gostei muito e gosto muito de viver no Brasil. Eu amo o Brasil, eu gosto da simplicidade daqui, eu gosto da tranquilidade daqui, eu gosto dessa energia, dessa felicidade genuína que o brasileiro tem. Eu acho que isso sempre fez parte da minha característica pessoal, né? E isso fez com que eu me aproximasse muito do Brasil. As coisas podem estar muito ruins, as coisas podem estar muito péssimas, a política pode estar ruim, o preço das coisas pode estar muito caro, as pessoas reivindicam, reclamam, mas não deixam de ser felizes, não deixam de viver as suas vidas, são batalhadores, trabalhadores. Então eu gosto muito disso e eu agradeço todo dia por ter vindo para o Brasil. E tem uma coisa mais importante, né? Aqui eu tive meu filho, que hoje é meu motivo para viver, né? Que é meu bem maior, que é brasileiro, é guinense também, né? Eu quero levar ele um dia para Guiné, para conhecer. Para isso, vocês vão ter que ver bastante vídeo aqui, vocês vão ter que dar bastante like, comentar esse vídeo,
compartilhar com outras pessoas, para que eu tenha condições de comprar passagem, né? Brincadeira, mas falando sério também, né? Façam isso aí, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos e espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like, comentar o vídeo, compartilhar e fazer a sua inscrição. Tchau, tchau!